10 minutos de jazz, com Geisa Fernandes. Olá, esse é o primeiro episódio de 10 minutos de jazz. Eu sou Geisa Fernandes, cantora, compositora e pesquisadora aqui do Rio de Janeiro, e nos próximos 10 minutos vou levar você por uma viagem musical por esse gênero que pensam ser de elite, coisa que ninguém entende. E aí vai ser preciso rever seus conceitos. Está começando o primeiro 10 minutos de jazz. Como acontece com qualquer gênero musical, estabelecer um ponto fixo para o início do jazz é matéria para discussão. Mas a gente pode falar do gênero a partir do final do século XIX, lá pelos idos de 1890, quando o ragtime se estabelece com sua forte influência de ritmos africanos como uma música dançante, popular e de salão. É isso mesmo. Se você tem aquela impressão de que o jazz é uma música apenas para se ouvir em salas de concerto ou bares mal iluminados, não. O jazz era música de dançar mesmo, de botar fogo no salão. E sabe o que estava acontecendo no Brasil por essa época? Por exemplo, em 1893, Ernesto Nazaré, considerado o pai do tango brasileiro, lançava Brejeiro, uma de suas obras-primas. E o que o ragtime tem a ver com Nazaré? Ambas eram expressões de músicas com forte influência africana, no caso do ragtime, os cânticos de trabalho rural, e no caso de Nazaré, o desenvolvimento do machixe e do lundu, e que, além disso, exploravam as síncopes. Tanto lá quanto cá, a música era vibrante, executada ao piano, em salões, para o povo dançar. Com a chegada do século XX, o jazz assumiu a forma de pequenas bandas de música, e talvez o exemplo mais notório que a gente tenha dessa formação venha de Nova Orleans. A região se tornou o epicentro do gênero. O que viria a ser considerado o estilo típico do jazz de Nova Orleans, ou jazz clássico, originou-se de bandas de metais que se apresentavam em festas, em danças, em bailes, no final do século XIX e no início do século XX. A instrumentação típica do jazz de Nova Orleans, que inclui cornetas, trombones, clarinetes, era muitas vezes formada por instrumentos que haviam sido utilizados na Guerra Civil Norte-Americana. Os arranjos variavam muito de performance para performance, ou seja, o improviso fazia parte do show. Outro elemento característico eram os longos solos, que embelezavam ainda mais as melodias. O jazz de Nova Orleans é uma música animada que combina o sincopado do ragtime com adaptações de melodias populares, de hinos, marchas, canções de trabalho e blues. O classic jazz, ou jazz clássico, como esse período ficou conhecido, é muitas vezes confundido com Dixieland. E aqui cabe a ressalva. Enquanto o jazz clássico era uma música tocada por negros crioulos e brancos, Dixieland é o termo que se refere à releitura desse gênero por músicos brancos. Vale lembrar também que no final da década de 1990, o classic jazz voltou com tudo. Na década de 1920, uma figura especialíssima, emblemática, fez a transição entre aquela música conhecida como hot jazz, ou seja, o jazz quente, o ritmo quente para se dançar, e um novo tipo de jazz, uma música também para ser ouvida e apreciada, onde solistas talentosos pudessem expressar todo o seu talento. E ele, com certeza, foi um dos mais talentosos. Estou falando de Louis Armstrong. Armstrong lançou seu primeiro álbum por volta de 1925, com sua banda The Hot Five, os Cinco Quentes. Depois a banda cresceria e viraria The Hot Seven. O forte improviso
e os longos solos em torno de uma estrutura melódica eram características da música de Armstrong e sua banda. E a seção rítmica, formada pela bateria, o baixo, a guitarra e às vezes o banjo, davam suporte a um crescendo emocional e chegavam a um hot climax, a um ponto alto climático característico desse estilo. Não demorou muito para as orquestras do país copiarem esse estilo vibrante da música de Armstrong, e assim o hot jazz, o jazz quente, se espalhou por todos os lados. Um dos campos mais férteis para o seu florescimento foi Chicago. A cidade daria nome a um estilo, o Chicago Style Jazz, representado por músicos como Benny Goodman e Bud Freeman. Os anos 1930 foram a época de ouro das big bands de jazz. O swing era o maioral dos salões. Herdeiro do jazz de Nova Orleans, o swing jazz também era música para se dançar. Vibrante e exuberante, o swing jazz também abria algumas brechas durante as apresentações para músicos solistas. Os improvisos que surgiam nessas ocasiões, tanto melódicos quanto rítmicos, eram de grande complexidade. E assim como viria a acontecer com o classic jazz, também o swing jazz foi revisitado na década de 1990, embora essa releitura tenha trazido formações muito menores do que as big bands da época de ouro. Outra cidade cujo nome se confunde com a própria história do gênero é Kansas. O estilo desenvolvido na cidade, o Kansas City Jazz, se tornou uma espécie de meca para os amantes do gênero no final dos anos 20 e na década de 30. O saxofonista Charlie Parker é um dos exemplos mais conhecidos de virtuoso herdeiro da tradição de Kansas. No próximo episódio de 10 Minutos de Jazz com Geisa Fernandes, a gente vai falar de um movimento importantíssimo para o gênero, o bebop, que aparece lá na década de 1940. Mas antes, fechando esse primeiro programa dedicado às origens do jazz, eu vou deixar com vocês uma gravação minha de um clássico, A Good Man is Hard to Find. E aqui a gente aproveita para falar um pouquinho também das mulheres do jazz. A gravação que vocês vão ouvir é da versão de Lizzie Miles. A cantora e compositora buscava incorporar nas suas interpretações o seu francês crioulo nativo. A Good Man is Hard to Find, fechando o primeiro episódio de 10 Minutos de Jazz com Geisa Fernandes. Viaje no ragtime e até a próxima! You know the other kind, and there's only thing his one and only best spam. You look around, you find loving another girl. You crave to see the man laying in his grave. But if your man is nice, take my advice and hug him in the morning, hug him in the night. Give him plenty of loving, make sure to love him right. 'Cause a good man nowadays is hard to find. Un bon homme est dur, vous trouvez-vous toujours trouver l'autre qualité. Et quand tu crois que c'est votre bon homme, tu vois qu'il fait l'amour avec une autre femme. Vous criez, vous finissez chagrin, vous voudrez l'homme dans le lit de mort. Mais si votre homme est bon, eh bien, tendez-moi. Dans l'île l'amour le matin, dans l'île l'amour le soir, dans l'île pour que l'amour est fait, l'amour, parce qu'un bon homme est tout, vous trouvez joli. I said a good man is hard to find.
the kind, and just when you think he's one and only best bound, you look around, you find him loving another girl. You rave, yes, you crave to see the man laying in his grave. But if your man is nice, take my advice and hug him in the morning, hug him every night, give him plenty of loving, be sure to love him right, 'cause a good man nowadays is hard to find. Sister, I say a good man nowadays is hard to find. 10 minutos de jazz com Geisa Fernandes.